A primeira sessão, eles tinham dito instrumentação na fábrica de bebida. Qual é a diferença existente? A instrumentação na fábrica, numa fábrica de refinaria de bebida e alimentos e numa refinaria petrolífera. Só isso. Bem, vamos tentar lá responder a pergunta do mano. Bem, refinação, ou seja, a instrumentação na refinaria de petróleo, ela realmente tem a ver lá acerca do procedimento que acontece na destilação do petróleo, entendeu? Ela realmente está lá para controlar certas variáveis, como temperatura, quanto à destilação do petróleo, para que haja mais variáveis de petróleo. Só que na indústria da alimentação, né? Realmente ela vem em que sentido, por exemplo, os colegas que foram muito explícitos a falar disso, é mais ou menos, realmente, por exemplo, na fábrica de Coca-Cola, né? Coca-Cola é uma bebida, né? Praticamente. Ela está lá, a instrumentação, para que o processo ocorra dentro dos parâmetros estabelecidos, dentro do nosso set point, nós chamamos set point, realmente. Por quê? Porque imagina se automaticamente estamos em uma garrafa de gasol, certo? Se lá não tiver um controle ideal padronizado do nível, automaticamente a garrafa vai encher até transbordar e vai haver perda de líquido. E esse líquido automaticamente pode, porventura, causar um certo perigo dentro da fábrica. Então a instrumentação está lá para velar nesse processo, o nível, a pressão, a temperatura. Nessa indústria está lá mais ou menos para isso. Quanto na refinação está lá para controlar o processo de destilação. Que é para prevenir então o fluxo de gás, não é? Que é acumulado, não é? No processo em si, porque tem que ser liquefeito e porque a quantidade é tanta que tem que se liberar alguns gases, não é? Que é para permitir com que a fábrica, ou seja, o próprio P&D não seja congestionado. Vocês investigaram ao longo da vossa defesa, né? Se aquilo é prejudicial, esse gás é prejudicial para a natureza, isso não pode, até certo ponto eu acho que isso depois suscita uma certa poluição atmosférica. E será que em termos de instrumentação não podemos ter um outro método de nós fazer com que esse gás não vazasse no ar, que é para descomprimir o sistema ou o processo de liquefação do gás para o petróleo? De alguma forma, né, as nossas investigações não foram muito, mas muito além para até chegarmos nesse sentido. Mas, como praticamente já foi realçado aqui, que realmente aquilo serve como respiração, como alívio realmente do tanque. Como a capacidade não é tanta para poder fazer todo o gás, então automaticamente o outro gás é realmente usado para ser libertado lá no freio, que chama de chaminé. Okay. Agora, a poluição realmente é um outro conceito. É um conceito, vamos falar praticamente do ambiente, coisas do gênero. Então, praticamente já é um outro patamar. Mas muitas das vezes essa poluição, né? Porque normalmente se lança fumaças. Essas fumaças muitas das vezes são consequência das chuvas, que nós chamamos de chuvas ácidas. Então, essa poluição, esse fumo, realmente são consequências das chuvas ácidas. Né? Então, é mais ou menos assim. Ok. Sim, os colegas falaram de nível. Eu gostaria de saber, no reservatório, como é feita a medição de gases? Sim, de gases. Como é que nós podemos medir o nível de gases no reservatório? O reservatório de gás está a consertar, armazenar gás. Queremos saber qual é o nível. Bem, vocês também. Bem, normalmente, quando se trata de gases, é praticamente uma questão realmente um conceito um pouco amplo. Por quê? Porque normalmente medir gás é como se estivéssemos a medir pressão, porque um gás é um vapor, muitas vezes. Então medir gás é o mesmo tipo que medir a pressão dentro de um certo reservatório. Então, nesse sentido, por exemplo, medir gás, nós para medir gás podemos usar ou um manômetro ou um diferencial de pressão. No decorrer da defesa dos colegas, ouviu-se termos como BBL e gas lift.
Quero saber o que quer dizer isso. VBL. VBL é barril. Agora, gas lift. O que é gas lift? O gas lift é um processo. Nós vamos pegar uma fonte externa de gás e vamos implementar no processo para que aconteça a ascensão do fluido. Estás a perceber? Ou mais ou menos. Ou seja, é uma elevação artificial. Nós vamos pegar uma fonte externa de gás, vamos implementar no processo para que complemente aquele gás que está ali, para que haja a ascensão do fluido no processo. Ok, sem dúvida. LNG, ele tem um canal. O canal puxa o gás, ele se transforma. Os navios aqui, 20 tanques no navio, com seus cavalos, que ele manda o gás. O navio, quando vão para a Europa, o gás leva em que estado? Bem, eu acho que demoraria sobre essa questão, quando eu me referi àquela liquefação do gás, que ela não simplesmente ajuda no transporte, mas também aumenta o comércio. Né? Por quê? Porque o gás realmente é feito para facilitar o transporte. Então ele é levado em estado líquido e depois quando chega lá automaticamente para o uso, é normalmente assumido a uma certa temperatura para transformar o gás líquido em gás gasoso. Esse é o objetivo principal da energia. O que eu pensava é levar um cubo. Não. Sim, colegas, falaram de petróleo, refinaria. A primeira pergunta é, eu gostaria de saber se os FPSOs eles já têm armazenamento padrão ou isso depende muito do tipo de fabricante, né? Essa é a primeira pergunta. No seu tanque, no tanque dos FPSOs, né? Eu quero saber se o tanque é padrão ou isso altera consoante aquilo que os fabricantes fabricam. Porque nós sabemos que ele armazena óleo, água, gás. Eu quero saber para onde fica o óleo, quantos litros ele suporta, para onde fica a água, quantos litros ele suporta. Se isso é padrão ou se isso altera. Não, eu não sei a quantidade exata que suporta. Né? Ok. Tá bom. Então, e ali vem uma outra questão, que é a pergunta principal. Imaginemos que um FPSO suporta, no seu tanque de óleo, suporta 25 milhões e